da política externa americana, especificamente olhando para um possível segundo mandato de Donald Trump. Aham. E a relação dele meio ambígua com o BRICS Plus. A nossa conversa parte de uma análise feita em Londres, Trump, BRICS Plus e a dança global de poder. Isso. E só para alinhar, o BRICS Plus é aquele grupo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora com mais gente nova. Exato. E o ponto central que essa fonte de Londres levanta é uma aparente contradição. Quer dizer, o Trump fala em conter o bloco, Sim, o discurso é esse. mas algumas ações dele poderiam, assim, paradoxalmente, acabar ajudando o grupo. Tá, vamos tentar desembrulhar isso aí. Pois é, e é bom lembrar o peso do BRICS Plus, né? Não é pouca coisa, representa uma fatia grande da economia, da população mundial, e eles estão buscando mais espaço, mais voz na ordem global. Querem sentar na janela nas decisões importantes, digamos assim. Exatamente. Uma ordem que eles veem como muito centrada no Ocidente, historicamente. E essa análise de Londres foca bem nisso, na retórica. O discurso do Trump é claro nesse sentido. A ideia é segurar o avanço dos BRICS Plus e não deixar que desafie a liderança americana. Aham. A fonte até diz, olha, pelo discurso de Trump, fica evidente sua intenção de conter os avanços do bloco. É uma defesa clara da posição dos Estados Unidos. Só que aí a análise aponta o que parece ser um descompasso, sabe? Entre o que se fala e o que se faz. Como assim? Bom, apesar de toda a fala dura contra a China, por exemplo, a fonte indica que, em algumas frentes específicas, a abordagem pode ser vista como mais suave, ou talvez um foco menor em certas ações da Rússia. Interessante isso. Isso contrasta muito com um distanciamento que se nota em relação a outros membros do BRICS Plus, tipo Brasil, Índia, África do Sul. E não só eles, até com aliados tradicionais do G7. É essa dualidade que chama a atenção. Mas aí é que a coisa fica realmente interessante. Como é que a gente entende isso? É uma política meio conflitante, não? Exato. Falar grosso com o bloco, mas ter essas abordagens diferentes, mais leve com adversários declarados e mais distância de parceiros ou membros, digamos, menos centrais do BRICS Plus? A fonte dá alguma pista se isso é calculado, tipo dividir para conquistar, ou se é só inconsistência mesmo? Olha, a análise de Londres não bate o martelo sobre a intenção, sabe? Se é de propósito ou não. Mas ela explora uma consequência que pode ser enorme, mesmo que não intencional. Que seria? Ao ter essa postura ambígua, suavidade aqui, distância ali, o Trump poderia estar, sem querer, dando mais argumentos para o próprio BRICS Plus. Como assim, mais argumentos? Mais motivos para eles buscarem fortalecer os laços entre si, sabe? E criar alternativas à estrutura global que hoje é liderada pelo Ocidente, se a gente conecta os pontos como o estudo sugere. Essa dinâmica toda pode acabar acelerando justamente a mudança global que o discurso oficial dele diz que quer evitar. Então o paradoxo que a fonte está dizendo é esse, uma política externa que tenta preservar a liderança dos Estados Unidos e conter um rival, Isso. mas que na prática talvez incentive esse mesmo rival a ficar mais unido e buscar mais autonomia. É quase um tiro que sai pela culatra, né? É uma possibilidade forte que a análise levanta. E não é só uma união abstrata, não. Esse fortalecimento pode virar coisa concreta. Acelerar debate sobre moeda alternativa para o comércio, mais cooperação tecnológica, criar bancos ou fundos fora do sistema ocidental. Entendi. E o distanciamento dos Estados Unidos, principalmente de países como Brasil, Índia, África do Sul, pode acabar empurrando eles mais para perto da China e da Rússia, dentro do próprio BRICS Plus, buscando ali segurança e vantagens econômicas. Então, resumindo a análise que veio de Londres, a gente tem um quadro bem complexo para um eventual segundo mandato de Trump em relação ao BRICS Plus. Uma tensão clara Claríssima. entre o que ele diz querer fazer conter o bloco e o que as ações dele podem acabar causando, talvez impulsionando o bloco mesmo sem querer. Perfeito.
E isso deixa a gente com aquela pergunta final, né? Aquela provocação que a análise inspira. Será que essa abordagem meio dúbia, digamos assim, Ambígua. seja ela um erro ou uma tática pensada para outra coisa, poderia, ironicamente, acabar sendo o que fortalece o BRICS Plus, o catalisador para um bloco mais influente? Um resultado onde a tentativa de controlar a ascensão de novas potências acaba, na verdade, acelerando essa ascensão. Exato. Redesenhando o equilíbrio de poder global de um jeito que talvez nem quem está mexendo as peças consiga prever totalmente. Ele foca numa coisa que parece meio inconsistente na política comercial do Trump, sabe? Ah, sim. Aquele ponto sobre como ele trata diferente certos países. Exato, tipo, por que tratar países dos BRICS, como a China e a Rússia, de um jeito, e parceiros mais antigos como a Suíça, de outro? Principalmente nesse contexto de guerra comercial global que ele mesmo declarou. Pois é. O material, assim, ele aponta essa tolerância relativa com China e Rússia, regimes autoritários, né? O texto até menciona que ele parece admirar os líderes fortes de lá. Tem isso. Mas a análise também sugere outra coisa, né? Talvez um receio mais pragmático. Medo das reações econômicas. Ah, claro. Faz sentido. Potências maiores têm mais como revidar, né? Exatamente. A análise sugere que essa abordagem mais, digamos, cautelosa, pode ser puro pragmatismo, um medo calculado do que pode acontecer. O texto até dá um exemplo bem claro. Lembra daquelas tarifas americanas? Que o material chama de, acho que, Dia da Libertação. Sei. Então, a China não só retaliou na mesma moeda, sabe, com tarifas também, Foi além, né? foi além. Suspenderam a exportação de terras raras. Nossa, e isso é crucial. Crucial para a tecnologia, para a defesa, e o impacto disso lá nos Estados Unidos, segundo o texto, foi bem direto. Imagina. Quedas nas bolsas, o dólar desvalorizou e até os rendimentos da dívida pública subiram. Ou seja, ficou mais caro para o governo americano pegar dinheiro emprestado. Tá, então isso meio que ilustra o poder de fogo que esses países têm, né? O que talvez explique a cautela. Exato. Mostra o tipo de retaliação que talvez justifique essa abordagem mais cuidadosa com as grandes potências. Ok, entendi essa parte. Mas aí vem o contraste que a análise faz, a dureza com outros países. O exemplo da Suíça é forte. Pois é. O texto pergunta, por que ser tão hostil com parceiros históricos? E ainda mais, economias bem menores, né? Certo. Quer dizer, o impacto de um país como a Suíça na balança comercial americana, que ele dizia ser a grande preocupação, é mínimo, certo? Mínimo. E aí que tá a aparente contradição que o material explora. Parece desconectado, né? O discurso focado no déficit e a prática de pegar pesado com parceiros menores. E é justamente aí que a análise levanta uma possível consequência, talvez não intencional e até contraproducente para a própria política americana. Ah, é? Qual seria? O argumento do texto é que esse tratamento que esses países menores percebem como arbitrário acaba funcionando como um empurrãozinho. Um empurrão para quê? Para eles procurarem reduzir a dependência do mercado dos Estados Unidos. Buscar alternativas, sabe? Faz sentido? Tipo, se somos tratados assim, melhor não colocar todos os ovos na mesma cesta? Exatamente. A longo prazo, essa hostilidade pode acabar, na verdade, incentivando esses países a diversificar, a procurar outros parceiros comerciais, fortalecer laços entre si. Então, ao invés de fortalecer a posição dos Estados Unidos, poderia ter o efeito contrário? Poderia. É o que a análise sugere. Inadvertidamente, poderia enfraquecer a centralidade americana ao encorajar outros a construir pontes, longe dos Estados Unidos. Então, resumindo o que a gente viu hoje, a análise desenha uma política comercial de Trump com, tipo, duas caras, né? É uma boa forma de colocar. Uma mais pragmática, talvez receosa, com as grandes potências que podem revidar forte economicamente. Sim. E outra, surpreendentemente dura, com parceiros menores, históricos, mesmo que isso não bata muito com o objetivo declarado de focar na balança comercial. Exato. Uma dinâmica bem curiosa que o material descreve. E isso deixa a gente pensando, né? Com certeza. E o ponto final para reflexão, que vem direto dessa análise, é:
Se essa estratégia de pressionar os parceiros menores realmente funciona como esse incentivo para eles diversificarem e dependerem menos dos Estados Unidos, Sim. que tipo de reconfiguração econômica global, talvez não planejada, pode estar sendo semeada por essa abordagem? Quais novas alianças, novos eixos econômicos podem surgir lá na frente como resultado disso tudo? Fica a pergunta, né?